E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai voltar a uma playlist que a gente tinha deixado para trás há muito tempo no nosso canal, há uns meses, que é sobre a história da inteligência artificial, né? Que a gente analisa artigos antigos sobre inteligência artificial. Então a gente viu, por exemplo, o Perceptron, que era um dos modelos principais que criou esse termo redes neurais. A gente viu o paper do John Searle, do Hopfield Networks, a gente viu. Então vários papers a gente viu, acho que já tá no vídeo 16 já. A gente viu vários papers do passado, a gente explicou eles, né? Tanto da parte conceptual de inteligência artificial, como da parte prática, né? Técnica. E agora a gente vai voltar, porque nós achamos uma mina de ouro, né? Recentemente, até por acaso, graças a Deus, né? E essa mina de ouro é esse site aqui, que tem todos os papers do Geoffrey Hinton, que é um dos principais na pesquisa na inteligência artificial desde o começo, assim. E a gente já viu vários papers já, a gente já viu até do Alan Turing, mas a gente tem que ver coisas que normalmente não tem, as pessoas não têm acesso tão fácil, né? E esses papers eu não vejo a pessoa muito citando eles. Não os de 2020, 2019, a gente vai focar nos antigos, né? Então nós achamos uma mina de ouro, né? Então a gente vai poder fazer vídeo até o infinito e além. Porque realmente tem muito paper nesse site que a gente pode usar na prática. Então, basicamente, a gente vai ter aqui o paper do Geoffrey Hinton, né? Aprendendo em redes paralelas, né? Ou Parallel Networks, simulando aprendizado em um sistema probabilístico, né? Então, o foco desse artigo é criar um sistema, porque é tentar aprender a aprender, né? E, assim, naquela época, a pesquisa em inteligência artificial era vista com muito, assim, desdém ainda. Porque a gente tá... Assim, esse paper é de 1985, né? Tava quase voltando a ter uma força maior na inteligência artificial. Mas por muito tempo, mais de 10 anos, a inteligência artificial ficou parada. E todo mundo tinha medo de publicar coisa nesse assunto, porque as pessoas achavam que não ia dar certo, né? Só que o Hinton continuou, né? Outros pesquisadores também, com ele. E esse paper aqui é legal porque ele é antes do hype começar a subir, né? Lá depois de 1986 para cima. Até ser o que é hoje, né? E na introdução, ele vai dizer um pouco relacionado ao cérebro, né? Ele vai falar que o cérebro é um computador incrivelmente poderoso, né? Embora hoje em dia talvez a gente possa não crer muito que o cérebro seja um computador, né? Porque tem essa questão se o cérebro é computacional ou não. Se a gente pode computar as coisas que acontecem no cérebro ou não. Então talvez hoje alguém pode ver isso aqui com meio receio. Então várias partes aqui, como é um paper antigo, obviamente muitas coisas ele já mudou de opinião, essa rede aqui é muito antiga, a gente só vai tentar entender a história, né? Então não tente usar isso daqui na prática hoje porque é uma coisa desatualizada, né? A gente quer entender a história de como foi evoluindo as redes neurais ao longo do tempo. E na parte roxa está dizendo que o córtex, né? O córtex normalmente que é a parte mais amontoada do cérebro, né? Superior, né? O neocórtex, na verdade, sozinho contém mais de 10 elevado a 10 neurônios, né? Cada um conectado a milhares de outros, né? A gente até leu um artigo de uma brasileira recentemente no canal que o artigo mostra, né? Eu até esqueci o nome da moça, né? Foi de uma universidade do Brasil, federal, né? Até essa pesquisa eu já vi citada até por acadêmicos de outros países, né? Relacionado ao número de neurônios que a gente tem no cérebro, né? Então, hoje em dia, a gente normalmente o número padrão é 100 bilhões, né, de neurônios. Alguns dizem mais, 120, alguns menos, né? Enfim, é mais ou menos nesse sentido. E, enfim, ele vai falar que aqui todo o conhecimento provavelmente é armazenado e ele é meio que fortalecido entre essas conexões, né? De alguma forma, por exemplo, dá uma possibilidade de alguém aprender inglês. E a gente tem a Alexa, por exemplo. A Alexa entende de inglês? Ela entende português?
Não. Pô, mas a inteligência artificial, quando eu falo com ela, ela responde. Então, é diferente de você entender inglês, de você usar o inglês como input, né? Tipo, Alexa, quando você fala com ela, você fala, ela converte as ondas sonoras em palavras, né? Ela consegue fazer isso. Ela procura no banco de dados dela algo que seja relacionado. E aí, ela te diz coração, faz alguma coisa pré-programada. Mas, obviamente, tem inteligência artificial nessa questão de transformar som em letras, né? Em vetores relacionados à letra. Que vai ter um campo vetorial de palavras que ela vai usar para te responder. Mas no fim, ela não entende nada. Então essa parte de entender inglês é uma parte muito mais difícil do que parece, né? De entender. Como, por exemplo, uma criança de 5 anos. Se você falar para criança de 5 anos, qual que é maior? Um sapato, sei lá, um All Stars ou o Monte Everest, né? A criança vai saber, né? Uma montanha, né? Em vez de falar Monte Everest, fala uma montanha. Uma montanha ou um sapato. Mas se você perguntar para Alexa, não vai responder. Ou para uma GPT-2, também um sistema de inteligência artificial relacionado à linguagem. Por quê? Porque entender é muito mais difícil. Então, o Hinton vai falar muito dessa coisa, né? De que o cérebro não parece ser um computador tão simples, né? No sentido dele. Aqui é reconhecendo padrões com computadores, né? Que é uma coisa difícil, ele vai dizer. Que parece que os computadores são bem espertos em multiplicar números longos, né? Ou armazenar milhões de valores. Mas eles são ruins em fazer uma coisa que uma criança de 5 anos consegue fazer. Como, por exemplo, reconhecer padrões de imagens em filmes. Eu vejo crianças da cidade já entendendo coisas que, tipo, guardando coisas que nem eu guardei. Eu vi recentemente que naquele filme do Pinóquio, que uma criança reconheceu o Fígaro, né, do Pinóquio numa parede de uma creche. E eu, tipo, nem tinha noção. Eu tinha visto o Pinóquio recentemente, mas não lembrava que era o personagem, né? E a criança conseguia. Então, tanto a capacidade de armazenar informação quanto de processar ela, aos 5 anos já é bem forte. E nenhum computador do mundo consegue fazer isso no momento. Porque não é um problema de velocidade de computação. É um problema de design, de como o cérebro funciona, que é muito mais difícil do que parece. Então, em si, por exemplo, tá aí uma foto de uma menina, né? Mais ou menos nessa idade, 6, 7 anos. E ela está interagindo com o mundo ao redor, né? Com flores, com o sol batendo na cara dela. Então a gente tem tato, a gente tem visão, a gente tem noções espaciais, noções relacionadas aos padrões das coisas que ela está vendo, cores. E todas essas coisas são processadas pelo cérebro. Pra gente é algo normal e simples. Mas você reproduzir isso no computador é muito mais complexo. Tanto a parte da visão, quanto a parte do reconhecimento do que é cada coisa. Então, por exemplo, essa criança ela tem armazenado no cérebro dele o que é uma planta. Ela consegue explicar, isso aqui é uma planta. Eu sei o nome dessa planta aqui, é uma forma de vida. Enfim, ela sabe coisas, a gente tem que regar todas essas coisas. Então, entender o mundo ao seu redor é muito mais difícil do que parece. E tem muito a ver com a política que a gente está fazendo de GI, né? Ou até mesmo navegar dentro de um labirinto, né? Então, pode parecer fácil para uma criança, né? Tipo, escolher direita ou esquerda. Mas para um computador dentro de um ambiente como esse, com tantos parâmetros para ser analisados, né, não é tão simples. Então, por mais que as pessoas falam que o nosso computador faz muita coisa melhor do que o cérebro humano. As máquinas são melhores que os seres humanos em muitas coisas. Calma aí. Nós estamos vendo que tem coisas que uma criança de 5 anos consegue fazer que nenhum computador do mundo hoje consegue. Algumas, né? Algumas coisas. Relacionadas, por exemplo, a entendimento de linguagem, a entendimento de padrões. Então, coisas como, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, como tradução de uma língua para outra, todas essas coisas, obviamente, a gente vê que é muito melhor que o ser humano, mas tem coisas, áreas dentro de como o ser humano se comporta que um computador não consegue reproduzir. Então, no próximo vídeo a gente vai entender mais ou menos algumas partes do cérebro, como meio que foi inspirada essa rede de inteligência artificial no geral, né? Enfim, era isso, até o próximo vídeo.